Abram suas Bíblias na Carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, a partir do verso 12. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, a partir do verso 12, leremos até o verso 17. Colossenses, capítulo 3, versículos 12 a 17. A igreja localizou a passagem? Diz assim, portanto, a palavra do Senhor. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo, porém, desejou o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Até aqui a palavra do Senhor, a igreja pode tomar assento. Chegamos a mais de fim de ano. O último culto do ano, a última mensagem desse ano. Quando chegamos ao fim do ano, é bastante comum que as pessoas reflitam sobre o ano que passou. Reflitam sobre suas vidas, façam uma espécie de balanço, criem expectativas para o ano que vai se iniciar, às vezes estipulam metas, objetivos, aquilo que elas possam alcançar. E por causa disso, e também por causa da tendência de se vender a imagem de fim de ano é uma época de alegria, em que as pessoas estão comemorando seus feitos, né, e elas se reúnem para comemorar. Muitas pessoas acabam entrando em certas crises. Inclusive, no meio acadêmico, até se criou um termo, que não é científico, mas é um termo que é usado, se fala descendente. Descendente é uma tendência que algumas pessoas têm de ficarem deprimidas ao final do ano, quando chegam as festas de fim de ano, e quando elas analisam a sua vida e avaliam aquilo que elas fizeram e não fizeram. Em inglês até existe um outro termo que se chama Holiday Blues, algo como tristeza de fim de ano. E por que isso acontece? Os meios de comunicação costumam fazer todos os anos matérias, né, falando sobre esse fenômeno. E uma reportagem recente da BBC disse o seguinte, entrevistando uma psiquiatra, ela falou o seguinte: há cobranças para finalizar tudo antes do ano acabar. Um ambiente de comparação constante entre as pessoas e muitas celebrações em que se exibe apenas o lado A, o que chamamos de lado Instagram. As conquistas, as realizações, o sucesso aparente. Do outro lado, ao se comparar com os outros, muitas pessoas focam nas próprias dificuldades, no que não alcançaram, no que não deu certo, sentindo-se menos importantes e frustradas. Quem nunca passou por essa sensação de muitas vezes olhar para aquilo que fez da sua vida, seja no último ano ou em determinado período da sua vida, e sentir uma certa sensação de frustração? Especialmente ao se comparar com os outros ou a ver as mentiras propagadas nas redes sociais, porque as redes sociais geralmente propagam um mundo que existe apenas parcialmente, mas não integralmente. Nunca é total verdade absoluta o que nós vemos nas redes sociais, porque elas escondem o lado B, ou seja, as nossas falhas, os nossos fracassos e as metas não alcançadas. Agora, quantos de nós não passou por períodos assim, por tanto de desânimo? A palavra de Deus que eu li hoje, ela quer nos desafiar a superarmos esses momentos de
tristeza, de desânimo, que olhamos para aquilo que nós não somos, e a partir da convicção daquilo que nós somos, estipular aí sim metas e propósitos piedosos para o ano de 2025. Não por simplesmente questões comportamentais, prosperidade, conquistas e ganhos ou vaidades, mas metas espirituais. Nós, como cristãos, como os filhos de Deus, o que poderíamos almejar para que o ano de 2025 vejamos um progresso espiritual em nossas vidas, possamos ao final dizer que estamos mais semelhantes a Jesus Cristo, como nós normalmente costumamos orar quando olhamos pelos Velhos Testamentos. E para que façamos isso, o texto que eu escolhi hoje, o texto de Colossenses, é bem propício para pensarmos naquilo que nós gostaríamos de ser, naquilo que nós deveríamos ser, porque Paulo aqui ele traz recomendações muito práticas para a igreja. Esse é um aspecto prático da carta aos Colossenses. Normalmente as cartas de Paulo elas são aqui, ó, tem o primeiro capítulo mais teológico, e o último capítulo mais prático, com diretrizes bem práticas. E hoje aqui eu não vou fazer uma exposição precisa do texto bíblico, se eu fosse fazer uma exposição, eu talvez dividisse esse texto em 3 pontos, mas eu não quero aqui dividir em blocos de 3 para concretizar isso em 3 pontos, mas eu quero falar aqui de 7 aspectos desse texto, 7 aspectos muito práticos que Paulo fala aqui nesse texto. E também eu não vou fazer aplicações ao final do texto, porque o texto já é prático. Então, ao longo da explicação, ao longo da exposição, eu já vou também aplicando esse texto para a nossa vida. Então, vamos lá, vamos aos pontos principais que eu gostaria de ressaltar aqui nessa mensagem de fim de ano para a igreja. Em primeiro lugar, nós precisamos ter consciência de quem nós somos, o que nós somos. E nós não somos, antes de tudo, fracassados que não alcançaram suas metas ao longo do ano. E nós não somos também, antes de tudo, pessoas vitoriosas, né, que gostam de exibir e mostrar que elas estão acima dos outros e acima da média porque conseguiram uma conquista que não é conquista, sua vida é apenas conquistas. Não é isso o que nos define. O que nos define, antes de tudo, como Paulo fala na primeira parte do versículo 2, é que nós somos, ele pede para que nós nos revistamos disso, mas que, ou melhor, nos revistamos de virtudes, porque nós somos uma coisa. Que coisa nós somos? Nós somos eleitos de Deus, santos e amados. 3 definições aqui que se complementam. Somos eleitos de Deus. Deus nos chamou, Deus nos escolheu. Já pensaram na profundidade dessa expressão, dessa palavra? Independentemente do que você acredite sobre o poder humano de tomar decisões, Deus nos escolheu. Deus nos chamou. Nem todos têm esse privilégio. Nós vemos um mundo em que muitas pessoas não conhecem a Deus. Mas nós somos eleitos de Deus. Deus, o Criador de todas as coisas, aquele que tem poder de criar e de extinguir a vida. Aquele que faz com que tudo que existe nesse mundo existe, ele se preocupa por nós. Ele nos chamou pelo nome. Ele nos conhece intimamente, ele sonda o nosso ser, o nosso íntimo. E nós agora somos eleitos, nós somos escolhidos para termos um relacionamento com ele. Fomos escolhidos para termos uma vida eterna com ele, um relacionamento com ele. Que grande privilégio é esse? Eleitos, escolhidos, isso nos define. O que nos define é o fato de que, sendo criaturas de Deus, fomos também eleitos por Ele, para termos um relacionamento com Ele por toda a eternidade. Nós somos amados por Ele, portanto, porque a eleição de Deus se baseia no amor de Deus. Ele nos amou porque Ele nos amou. Não havia nenhum mérito em nós que nos tornássemos merecedores. Por melhorzinhos que nós possamos ser nesse mundo, ainda assim não merecemos o amor de Deus, mas Ele nos amou. Por que Ele nos amou? Porque Ele escolheu nos amar, porque Ele quis nos amar, e isso é um privilégio. Nós somos eleitos de Deus, mas além de eleitos de Deus, nós somos santos. E santos aqui significa
Duas coisas. Em primeiro lugar, que nós pertencemos a Deus, porque santificar uma coisa é torná-la separada, exclusiva. Nós somos um povo, pensando coletivamente, somos um povo, propriedade exclusiva de Deus, pertencemos a Ele. Outra expressão, pelo menos, nós somos a menina dos olhos de Deus. Deus nos protege, Deus nos guarda, Deus nos santifica. E quando nós somos santos e pertencemos a Deus, isso significa também que nós somos como Deus, nós somos chamados a sermos como Deus. Agora, diante de Deus, por causa dos méritos de Cristo, Ele nos considera santos, ainda que tenhamos muito pecado na nossa vida. Mas uma vez que Ele nos considera santos, agora nós somos chamados a viver como santos. Uma vida, portanto, dedicada e consagrada a Deus, na qual Deus é a nossa prioridade. Se nós temos essa consciência de que somos santos, nós vamos também ter a tendência de priorizar a glória e a santidade de Deus em nossas escolhas, em nossas atitudes, em nossos comportamentos. Então, somos eleitos, somos santos, como Deus é santo, e somos também amados. Eu já mencionei aqui, a eleição é uma consequência do amor de Deus. E Paulo não quer deixar nenhuma dúvida disso. Nós somos amados. Não importa se alcançamos as metas ou não, se fracassamos ou não em nosso trabalho, se estamos tendo dificuldades em nossos relacionamentos, se a vida não tem sido aquilo que gostaríamos, se lutamos contra enfermidades, ainda assim somos amados por Deus. Essa é a nossa identidade. Isso é o que nós somos. Eleitos, santos e amados. Que é um indicativo, o que é um indicativo? Indica que as coisas são. É o que é. Isso é o que é. Não importa o que nós façamos, isso é o que é. Essa é a realidade. Agora, Paulo estipula, em primeiro lugar, a realidade, ele nos dá real. Olha que eu vou dar real para vocês. Vocês são eleitos, santos e amados. Agora, uma vez que vocês são eleitos, santos e amados, bom, agora vem, então, os imperativos, ou seja, aquilo que nós devemos fazer. Já que nós somos eleitos, santos e amados, agora, então, nós temos que fazer e viver de acordo com essa eleição, de acordo com esse chamado, de acordo com essa santidade, de acordo com esse amor que nos alcançou. E aí, então, vem todas as diretrizes práticas que Paulo vai dar nos versículos seguintes. Uma vez que vocês são isso, agora, então, façam isso. Então, a continuidade do versículo 12 vai nos dar 5 virtudes que deveriam caracterizar a vida cristã. E que Paulo está dizendo para a igreja de Colossos, tenham isso em vocês. E isso bem poderia ser um propósito nosso para o ano de 2025 que vai se iniciar. Eu quero ter mais das virtudes que me tornam mais semelhantes a Jesus Cristo. E essas virtudes, elas são 5, aqui o Paulo menciona 5 aqui, elas aparecem novamente em Gálatas, quando Paulo fala do fruto do Espírito. Que é o fruto do Espírito? Se o Espírito de Deus habita em nós, se Jesus Cristo é a nossa vida, agora nós manifestamos isso por meio de frutos, que são essas virtudes. E 5 desses frutos do Espírito são aqui mencionados por Paulo na segunda parte do versículo 12. Ele diz que nós somos chamados e nomeados revestidos dessas virtudes. Revestidos, pois, uma vez que vocês são eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se. Ou seja, a ideia de colocar, vestir uma camisa. Você sabe, quando um atleta é contratado por um clube, ele veste a camisa do clube quando ele é apresentado. É aquela ideia de, agora ele vestiu a camisa, agora ele se identifica com o clube. A ideia é mais ou menos semelhante aqui de Paulo. Nós somos chamados a nos revestirmos dessas virtudes, ou seja, nós nos identificamos com essas virtudes. Ela pode ser a nossa segunda pele, em certo sentido. Elas mudam a maneira como nós somos vistos no mundo pelas outras pessoas. E essas virtudes são, em primeiro lugar, misericórdia.
como cristãos, nós somos chamados a demonstrar misericórdia. Por quê? Porque Deus é misericordioso. E se nós somos amigos dele para termos vida eterna com ele, nós somos chamados a sermos como ele. Ele é misericordioso. Jesus Cristo é misericordioso. Isso nós vimos em toda a sua vida, no relato dos evangelhos. Como ele, inclusive, é um resumo disso na pregação dos apóstolos no livro de Atos. Como ele pregava o evangelho e fazia o bem a todas as pessoas. Ele curava, ele libertava as pessoas de possessão demoníacas, ele demonstrava o amor de Deus nas suas atitudes, ele até alimentava o povo. E ele entregou a sua vida, inclusive, demonstrando misericórdia para pessoas que não mereciam misericórdia. Inclusive, quando estava sendo crucificado, ele pede ao Pai que perdoe-os naqueles que estão crucificando porque não sabem o que fazem. Misericórdia. Ele tinha todo motivo para estar indignado, mas ele tem misericórdia. Ele se compadece de nós. Misericórdia, portanto, deve caracterizar a vida do cristão. Assim como Deus é misericordioso, nós também somos chamados a ser misericordiosos. Bondade é um desdobramento, de certa maneira, relacionado com a misericórdia. A bondade para com os próximos, a bondade para com os irmãos. Desejarmos coisas boas, fazermos coisas boas nos irmãos. O contrário da misericórdia ou melhor, o contrário da bondade é a maldade. E Deus, ele é bondoso, ele é justo, mas ele é bondoso, ele manifesta, Deus nunca é mal com as pessoas. Ele é bom com as pessoas e mesmo quando ele castiga, ele está exercendo o juízo, mas não está sendo mal. A bondade, portanto, também deve caracterizar o cristão. A humildade, e nós vemos a humildade espelhada na vida de Jesus Cristo, como pregamos aqui no Natal, como cantamos aqui na nossa cantada. Jesus Cristo abriu mão da sua natureza divina por um tempo, não abriu mão da sua natureza divina, mas ele deixou de exercer seus atributos divinos e assumiu a forma humana. Ele encarnou, nasceu como um bebê, ele viveu todos os estágios da vida humana. Ele assume essa função e aceita, inclusive, ir até a cruz e sofrer uma morte. Essa é a demonstração suprema de humildade, que o Criador do universo se sujeita à criação por um tempo para que possa redigir a sua criação. Humildade, portanto, deve caracterizar também a vida do cristão. A mansidão, que é o contrário, portanto, da impulsividade, né, ou da violência. A pessoa que é mansa, e isso está relacionado com a paciência, a pessoa que é mansa, ela já não explode na cima de alguém quando algo errado acontece, quando ela percebe algo errado. Ela age com mansidão, e nós sabemos também do Evangelho de Jesus Cristo foi manso e humilde de coração. E por fim, a longanimidade, que também pode ser traduzida com paciência, que está relacionada com a mansidão. A paciência, saber esperar. E aqui, no mundo em que nós vivemos, e muitas vezes as nossas crises de ansiedade, nós formamos as crianças com ansiedade porque nós não ensinamos a ela a paciência, porque na nossa sociedade nós temos tudo imediatamente, nós já não precisamos mais esperar em filas de banco intermináveis para pagar uma conta, porque eu pego o celular e pago o boleto aqui imediatamente. Eu vou a um lugar e as pessoas me atendem imediatamente. Eu recebo as coisas, agora posso comprar um carro em 60 vezes sem dar entrada, porque eu não preciso esperar para comprar um carro. Nós compramos tudo a prazo para termos de imediato e não economizamos para roubar as coisas. Ou seja, nós temos tudo imediato, nós não sabemos mais esperar, nós perdemos o hábito da paciência. Mas esquecemos que a paciência é uma virtude cristã. E nós somos o povo que tem que ter paciência, porque nós somos o povo que espera. A esperança. E a esperança expressiona algo que nós ainda não temos. Algo que nós aguardamos. Nós esperamos em corpo glorioso. Nós esperamos o dia em que não estaremos sujeitos à morte, nem à doença, nem à enfermidade, nem à tristeza, nem à depressão. Nós esperamos por esse dia. E se nós não soubermos esperar, nós nos desesperamos. Perdemos a paciência, perdemos a fé. E muitas vezes as pessoas se afastam de Deus justamente porque elas não têm mais paciência para esperar, elas não conseguem mais aguardar para ver a bondade de Deus na sua vida. Elas já perderam a paciência. E a paciência se manifesta também, evidentemente, em nossos relacionamentos uns com os outros.
o relacionamento com os irmãos. E é sobre isso que Paulo passa a falar no versículo 13, é que outro ponto que eu gostaria de ressaltar. Os nossos relacionamentos com a igreja, os nossos relacionamentos com os irmãos. Precisamos ter consciência de quem somos. Precisamos nos revestir de virtudes que nos tornam semelhantes a Cristo. E precisamos também saber conviver com os nossos irmãos. E essa também é uma meta legítima para o nosso ano de 2025. Suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra alguém. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. As duas coisas andam juntos, perdoar e suportar. E a gente olha essa palavra aqui, essa tradição parece muito tosca, né? Um pouco grosseira, né? Suportar, né? Tem que suportar o Israel, tem que suportar o Augusto. Fica parecendo assim que as pessoas são nossos inimigos, né? E não irmãos de Cristo. Mas a ideia de suportar aqui, a palavra suportar aqui, ela é usada porque ela quer a ideia de um motivo amplo. Ou seja, desde aquelas pessoas que nós amamos, temos mais intimidades e afinidades, e até aquelas pessoas que nós não temos nenhuma intimidade, ou numa situação em que estamos magoados ou desconfiados de alguma pessoa, de algum irmão, que alguém tem algo contra nós. Paulo diz que nós devemos, portanto, procurar ter essa boa convivência. Se alguém tem motivo de queixa contra outro, especialmente, então a gente pensa que são situações. Paulo está escrevendo aqui para a igreja primitiva, a igreja de Colosso, a igreja que ainda vivenciava todos aqueles milagres dos apóstolos, qualquer intensidade, aquela igreja que ainda tinha a presença viva das testemunhas oculares da ressurreição de Jesus Cristo, aquela igreja que provavelmente vivia um período de avivamento, mas ainda assim havia problemas de relacionamento dentro da igreja. Nós não podemos idealizar, vamos pensar na igreja é um lugar de pessoas santas e perfeitas e maravilhosas, logo ter uma família perfeita, espiritual, com a qual eu nunca terei tensões, nunca terei conflitos e nunca sofrerei algum tipo de ofensa. Meus irmãos, é da condição humana que esses entendimentos acontecem, e mesmo que vivamos já na era do Espírito, ainda assim o pecado continua então em nós e desavenças acontecerão. E, inclusive, eventualmente, algumas injustiças podem acontecer entre o povo de Deus. E para isso, o remédio que Paulo nos dá, para que possamos conviver e permanecer em convivência, é o perdão. E o que é o perdão, se não abrir mão de nossos direitos? Numa época em que nós somos ensinados a lutar pelos nossos direitos, e o Rio Grande do Sul, particularmente, inclusive, é um estado bastante belicoso, é o estado que mais abarrota o poder judiciário com processos, é um estado também com uma altíssima proporção de advogados por habitante, justamente por causa da nossa característica de termos um problema, acionamos a justiça, brigamos. Nós temos uma tendência de não perdoarmos, de não tolerarmos que os nossos direitos sejam infringidos por alguém. O que, em alguns sentidos, está certo, nós devemos buscar aquilo que nos é devido e nada nos deixa mais indignados que pessoas explorando idosos ou pessoas mais simples, né, tirando gente deles, sonhando com fraudes, né, quando as empresas fazem isso, né, estamos indignados quando isso acontece. Né. Mas a verdade é que, entre o povo de Deus, nós somos ensinados também a perdoar. E nós muitas vezes já estamos sofrendo totalmente se nós não tivermos maturidade espiritual para perdoar, mas a nossa convivência com o povo de Deus fica ameaçada. A raiz de amargura é o que mais causa divisão na igreja. E provavelmente muitas igrejas e muitas divisões de igrejas que nós vemos aí surgem a partir disso. A partir de amargura, a partir de falta de perdão, a partir de falta de diálogo, a partir de falta de convivência, das pessoas não suportarem-se mais. Pessoas com um ego muito elevado, que já não se consegue mais conviver e ninguém suporta por causa daquele ego elevado. Ou seja, nós precisamos aprender a renunciar nossos direitos. E é difícil porque a característica do ser humano é o egocentrismo.
Nós queremos o que é melhor para nós. Por isso que Jesus não tem nenhuma dificuldade de dizer ame o próximo como a ti mesmo, porque é um dado da realidade. Nós amamos às vezes. Nós queremos o bem para nós mesmos. Não há nem que discutir contra isso. É essa a realidade. Mas isso impede muitas vezes a vida, inclusive entre o povo de Deus. Graças a Deus que aqui no Botânico nós podemos ter uma boa convivência com os irmãos. Graças a Deus que aqui nós não temos amargura, fofoca, mas essas coisas, elas sempre estão aí à porta, elas sempre podem ser uma ameaça para todos eles. Agora, pense na sua vida e pense de que maneira você pode se dedicar mais a conviver com os irmãos no ano de 2025. Eu vou dar aqui um exemplo claro aqui, pensando aqui, eu pensei um pouco sobre isso, pensando aqui em exemplos do que nós fazemos aqui na nossa família, às vezes, em nome da convivência. Vou dar um exemplo bem simples aqui. Né? Às vezes, no domingo, nós almoçamos aqui. E esse dia eu estava pensando, semana passada nós fizemos um churrasco de sábado. Né? E aí, na casa da minha mãe. E aí eu lembrei que antes de termos o culto da manhã, nós fazemos churrasco para todos os domingos. E os churrascos também foram abolidos. Isso é uma tradição gaúcha. Né? E é uma das melhores comidas que nós temos aqui. Mas, como o culto é no domingo pela manhã, e às 10 da manhã, e acaba tarde, é praticamente inviável. É possível, mas é quase inviável fazer churrasco aos domingos. Mas, como esse horário de culto é o melhor para boa parte da igreja, nós abrimos mão de ter um churrasco no domingo para podermos cultuar junto com os irmãos. E também, muitas vezes, ficamos na igreja para termos um pouco mais de convivência com os irmãos, para as crianças poderem brincar também com outras crianças que também estão brincando, também não é para o próprio da tecnologia saudável. E ficamos aqui durante a tarde, mas não é tão confortável aqui na igreja, não é talvez o melhor ambiente assim para as crianças brincarem lá fora. Talvez poderiam em lugares melhores, nós ficamos aqui, não comemos, então, muitas vezes não comemos aqui que gostaríamos de comer no domingo, mas entendemos que estar com os irmãos e ter comunhão com os irmãos é melhor. Então, nós abrimos mãos de alguns gostos, de algumas coisas, para podermos estar no mundo. Evidentemente, não é sempre que isso acontece, mas periodicamente estamos aqui. E muitos irmãos fazem a mesma coisa também. Ou seja, uma forma de ter um pouco mais de convivência, né? E provavelmente eles poderiam estar no conforto dos seus lares, ou comendo o que gostariam de comer, né? Mas não podem mais abrir mão alguns domingos para estarem juntos. Então, isso é apenas um exemplo bem simples no dia a dia, mas são situações que nós temos que pensar, são situações simples, são pequenas coisas que nós fazemos que fazem a diferença na convivência com os nossos irmãos, que vão acabar acumulando, deixando frutos que vão perdurar ao longo dos anos e talvez por toda a eternidade. Então, que em 2025 também possamos fazer esse propósito de alguma maneira, podemos estar mais juntos com nossos irmãos que professam a mesma fé conosco, ter mais convivência e estarmos dispostos a abrir mão dos nossos direitos, estarmos dispostos a perdoar também quando nos ofenderem. Porque assim também agiu o nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 14. Acima de tudo, porém, e aqui o fundamento que nos torna possível a convivência, acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Paulo falou das várias virtudes, mas ele diz, olha, acima de tudo esteja o amor, que o amor é um vínculo, ou seja, o amor é aquilo que une, é aquilo que dá liga a todas as outras virtudes. É o amor que permite que eu perdoe os irmãos, é o amor que permite que eu suporte os irmãos, é o amor que permite que eu seja misericordioso, paciente. O amor esteja, portanto, acompanhando a igreja, porque no final das contas Deus é amor. E se Deus é amor e nós somos seus filhos, nós somos chamados a amar. E é muito interessante isso, porque eu li um comentário sobre essa passagem, um comentarista que faz uma reconstrução histórica, ele diz, olha, nem filósofo, nenhuma corrente religiosa do mundo antigo era caracterizada pela ênfase no amor. O cristianismo ele inovou e renovou, revolucionou o mundo antigo e o Império Romano, na medida em que ele disse que o amor era a principal das virtudes. Aristóteles tinha lá suas virtudes, mas o amor não era uma delas. Platão tinha lá a paixão, mas isso não era a virtude do amor cristão. E as diversas religiões podiam ter outras virtudes de disciplina, mas não de amor.
O amor é a virtude cristã por excelência. O amor é o que nos caracteriza. E é o vínculo da perfeição. Sem amor, como foi pregado aqui pelo Isaac atrás, sem amor nós não temos nada. E é o amor que vai permanecer por toda a eternidade. Então, que acima de tudo esteja o amor. E no ano de 2025 também temos esse propósito de desenvolver o amor de Deus, de manifestarmos esse amor. Esse amor que também Isaac pregou é muito mais do que um sentimento, porque ele envolve atitude, ele envolve ação, ele envolve hábitos e ações que, por sua vez, nos transformam e transformam, inclusive, nossas afeições e nossos sentimentos. Então, nós podemos tomar atitudes práticas para que o amor de Deus se desenvolva em nosso meio ao longo do próximo ano. E eu convido a igreja a pensar: o que eu posso fazer para que o amor por Deus, o amor pelo povo de Deus, o amor pelos meus irmãos floresça e se desenvolva em minha vida? Versículo 15, o próximo ponto. A paz de Cristo. Ou melhor, esse na verdade não é o próximo ponto, está junto com o amor. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, qual também fosse chamados em um só corpo. Assim como o amor de Deus, a paz também vem. Aqui Paulo diz explicitamente: a paz de Cristo seja o árbitro em vosso coração. Que a paz de Cristo, que Cristo nos dê paz. Paz de nós, isso evidentemente vai acontecer na medida em que aprendemos a nos suportar uns aos outros, à medida em que aprendemos a perdoar uns aos outros, à medida em que amemos uns aos outros. Mas, para além disso, a paz de Cristo, ela vai nos dar, vai fortalecer a nossa fé, a nossa convicção. Por quê? Porque certamente, meus irmãos, ao longo do próximo ano, nós teremos momentos de lutas, teremos momentos de provações. Talvez venhamos a enfrentar enfermidades. Talvez venhamos enfrentar o pânico do desemprego, contra a crise financeira. Talvez passemos por momentos em que pensamos que buscamos a Deus, mas parece que nosso coração não está aquecido. Talvez tenhamos algum desentendimento ou na família, ou com algum irmão. Passaremos por momentos difíceis também. Mas é para esses momentos difíceis que nós precisamos da paz de Cristo em nosso coração. Porque é a paz de Cristo que vai nos manter firmes em meio à provação. É a paz de Cristo que vai fazer que eu me sinta num castelo forte, enquanto o mundo desmorona ao meu redor. Sem a paz de Cristo, quando vem as provações e as tribulações, nós cedemos, nós sucumbimos. Paulo deseja que a igreja de Colossos tenha essa paz, que essa paz habite no seu coração, para que eles nunca percam a convicção de que, por eles terem um relacionamento com Deus, terem um relacionamento com Cristo, que fez a paz com eles, agora eles têm tudo o que importa. E eles não podem deixar que as dificuldades e os problemas desse mundo façam que eles se esqueçam dessas promessas de Deus, se esqueçam da paz verdadeira que eles têm. Então, o amor e a paz de Cristo habitam em nossos corações. Para essa paz, nós somos chamados em um só corpo. E Paulo conclui esse versículo falando sempre agradecido. Sobre a gratidão, eu vou falar mais adiante, porque ele vai voltar a falar sobre isso no versículo 17. Mas ele continua, e aqui nós vamos para um outro ponto. A palavra de Cristo deve habitar em nós. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. A palavra de Cristo, o que tem a ser a palavra de Cristo? É muito provavelmente a palavra de Deus, a Escritura, ensinada na medida que ela aponta para Cristo. É também os ensinamentos de Jesus, que estavam nos evangelhos, segundo estavam escritos naquela época, mas era aquilo que Jesus ensinava. Lá em última instância, o próprio Cristo. Paulo deseja que essa palavra habite ricamente em vós. Um desejo que eu tenho para a nossa igreja, para a nossa congregação no próximo ano. Que a palavra habite em vocês. Que a palavra de Deus caracterize a vida de vocês. Que a palavra de Deus acompanhe vocês aonde quer que vocês estejam. Que vocês e a palavra de Deus tenham uma identificação tão forte, de tal maneira que todas as escolhas de vocês, as atitudes de vocês, sejam guiadas, conduzidas e determinadas por aquilo que a palavra de Cristo diz.
E veja o que Paulo vai dizer, né? Instruí-vos e aconselhando-vos mutuamente. Isso pressupõe, portanto, uma vida em comunidade. Novamente, voltamos para o ideal da comunidade. O nosso aconselhamento não é simplesmente um aconselhamento, eu vou te dar aqui umas dicas de como você vai prosperar. O nosso aconselhamento é um aconselhamento também baseado na palavra de Deus. Quando alguém tem uma dificuldade no casamento, eu não vou dar um conselho com base na psicanálise ou meramente em psicologia comportamental, ainda que eventualmente a ciência possa nos ajudar em certas coisas, eu tenho que considerar, antes de tudo, o que a palavra de Deus nos diz a respeito do casamento. E para várias outras áreas da vida, o casamento foi apenas um exemplo. A tristeza, a depressão, conflitos na família, a questão da progressão, carreira, questões profissionais. Tudo isso a palavra de Deus tem algo a nos dizer. Ela tem muito a nos dizer. Nós usamos as circunstâncias, sim, usamos com sabedoria as circunstâncias que nós vemos no nosso mundo, mas tudo isso tem que ser filtrado à luz da palavra de Deus. Isso significa usar a palavra de Deus para que possamos nos aconselhar mutuamente com toda a sabedoria. Sabedoria na Escritura é, antes de tudo, temor ao Senhor. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Nós só vamos aconselhar, com base na palavra de Deus, com toda a sabedoria, se temos de fato o temor do Senhor. Porque quando aconselhamos de uma maneira mundana, nós mostramos tolice e mostramos que não temos temor do Senhor. Vai de mim aconselhar alguém para tomar uma atitude pecaminosa. Eu tenho que ter esse temor na hora de aconselhar. Então, Paulo quer que essa palavra oriente todas as nossas decisões, ela vai orientar as nossas decisões na medida que formos instruídos nela. E aqui eu penso na pregação, penso no ensino, penso nos pequenos grupos, penso na meditação em casa, penso no nosso dia a dia com a palavra de Deus, penso em quando nós olhamos a palavra de Deus. Isso é ser instruído pela palavra e também quando aconselhamos com base nela, nos nossos relacionamentos. E o aconselhamento é dado não somente por mim, pelos demais obreiros aqui, ou pastorei nessa congregação, mas também pelos irmãos, especialmente nossos irmãos mais maduros, irmãos que estão há um tempo na fé, que têm uma comunidade melhor, e também aconselham no seu dia a dia. E esses conselhos devem ser dados ricamente pela palavra. E essa palavra, por sua vez, ela vai instruir a nossa adoração e vai nos levar à adoração, e aqui é um ponto importante. Adoração, louvor também deve caracterizar a nossa vida no ano de 2025. Instruímos e aconselhados mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. Muitas pessoas ficam aqui, esses versículos aqui, que nos dão uma ideia de como deve ser o culto cristão, né? Porque Paulo está, de alguma maneira, descrevendo o culto aqui. É possível que sim. Então, percebam, palavra de Deus, né, a instrução com base na palavra de Deus, e essa palavra de Deus, por sua vez, ela orienta, né, a adoração. E a adoração é salmos, provavelmente salmos literalmente, hinos, provavelmente músicas compostas, e cânticos espirituais. Alguns entendem que esses cânticos espirituais eram inspirações que as pessoas recebiam na hora pelo Espírito Santo. Mas o fato é que tudo isso tem a ver com louvar a Deus com gratidão em vosso coração. E aqui, então, esse ponto, outro ponto, gratidão. Gratidão. O que deve caracterizar a nossa vida, tanto nesse final de ano, como no ano que se inicia, é gratidão. O povo de Deus é o povo do amor, é o povo da paz, é o povo das virtudes, mas é também um povo de gratidão, um povo que sabe ser grato. E é uma vergonha, é uma vergonha que pessoas que não conhecem a Cristo vão lá, aí postam lá gratidão, gratidão. Elas são gratas sem nem ter consciência de receber o nome de Deus, e nós temos a consciência de que tudo que é bom vem de Deus. Muitas vezes não conseguimos ter essa gratidão. Não conseguimos ser gratos a Deus por aquilo que Ele nos tem dado. O oposto da gratidão é a murmuração. Você sabe, a luz da Escritura, o que acontece com o povo de Deus quando ele murmura. Ele é julgado, ele é castigado por Deus, em Israel, na peregrinação do deserto.
Nós somos chamados a ser gratos. Nós não temos essa mentalidade de ser gratos. Isso é de uma mentalidade. Não é por simplesmente agradecer de vez em quando que o novo bom acontece. Mas é uma mentalidade de ser grato. Se nós não temos essa mentalidade, nós vamos ter a mentalidade oposta. E a mentalidade oposta é a mentalidade de murmuração. É aquela mentalidade que se fixa naquilo que nós não temos. E, novamente, nossa sociedade consumista nos leva a nos fixar naquilo que nós não temos. Nós temos que desejar coisas e enquanto nós não conseguimos essas coisas, nós somos infelizes e nós reclamamos e murmuramos e nos sentimos frustrados e ansiosos no final do ano porque não conseguimos alcançar aquelas coisas que desejaríamos alcançar. Mas, novamente, irmãos, o que a palavra de Deus quer nos dizer quanto a isso é que, antes de tudo, nós temos que ter gratidão e olhar para aquilo que nós alcançamos, e olhar para aquilo que Deus fez. Nós procuramos fazer isso em todos os cultos aqui, ensinar a igreja na liturgia do nosso culto. Nós oramos, abrimos o culto, e depois que cantamos algumas músicas, fazemos uma oração de ação de graça ao Deus Criador de todas as coisas. Por quê? Porque Ele não apenas nos salvou, isso nós sempre agradecemos, mas Ele também nos criou, Ele nos deu a vida, Ele nos dá alimento, Ele nos dá família, Ele nos dá uma série de outras coisas. Sim, muitas coisas podem estar faltando, talvez muitas coisas nós gostaríamos de ver, nós não temos, mas nós temos que orar aquilo que Ele nos deu. Nós temos que orar a bondade dEle em nossas vidas. Se nós não aprendemos a fazer isso, nós continuaremos sendo anões espirituais. Continuaremos a ser como crianças que apenas pedem, e vamos esquecem daquilo que receberam. Maturidade cristã tem a ver com gratidão. Então, cantem, adorem a Deus porque é isso devido, mas tudo com gratidão em vosso coração. E por último, o último ponto a ressaltar, verso 17. Tudo que fizeres, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Eu poderia aqui pensar nesse versículo aqui em duas direções. Em primeiro lugar, pensar que nós devemos fazer as coisas para a glória de Deus. Esse é um ponto, né? O segundo ponto que eu poderia pensar é que nós temos que entender que tudo que nós estamos fazendo como representantes de Deus, ou representantes de Jesus Cristo. Isso não quer dizer fazer em nome do Senhor Jesus. O que fazer em nome de Jesus? Fazer em nome é que um advogado recebe uma procuração para ir lá na justiça e pedir uma coisa em nome da pessoa que está ali. E eles querem lá na petição, o querido Agenski, tal, vem requerer tal coisa. Mas quem escreve está pedindo ao advogado, ele tem uma procuração para isso, ele está fazendo em nome de mim, mas não sou eu que estou lá, o advogado, eles estão fazendo em meu nome. Da mesma forma, Paulo está dizendo que tudo que vocês fizerem, façam em nome de Jesus. Vocês estão agindo como representantes de Jesus na terra. Isso nos lembra novamente de quem nós somos. Nós somos embaixadores do reino. Nós somos representantes de Jesus Cristo. Isso significa que tudo que nós fizermos vai ter um impacto. Porque a pessoa vai olhar, então Jesus faz isso, então Jesus faz aquilo. E aí os podem pensar assim, mas como que eu posso pensar em termos práticos, né? O que eu posso fazer para conseguir fazer as coisas no dia a dia como se fosse Jesus, como se eu estivesse falando de Jesus? Um exercício quase muito prático. Eu não vou dizer que ele funciona em 100% em todos os casos. Até porque a gente precisa ter discernimento e sabedoria na aplicação desse exercício. Mas um exercício bem prático a fazer é o seguinte: pense no seu dia a dia, as coisas que vocês fazem. Vocês conseguem imaginar Jesus fazendo aquilo? Pense assim, tudo. Agora eu comecei a gostar de morrer. Consegue imaginar Jesus morrendo? Bom, lá, talvez lá, alguns anos atrás, talvez não, porque isso não era algo comum, mas hoje talvez não haveria nem problema dele correr assim. Por quê? Porque a gente vê no Evangelho que Jesus tinha momentos de lazer. Ele foi no casamento e transformou água em vinho, para não acabar com a festa. Água em vinho. Poderia ser só para não ter festa, não precisava, ele faz. Ou seja, de alguma maneira, Jesus participava de momentos de lazer. Agora,
A gente não tem relato no Evangelho que Jesus tomou vinho, se embebedeu e saiu anunciando todas as mulheres. Se fosse, a pessoa pensa em fazer isso e pensa Jesus fazendo isso, ela não está pensando depois do Evangelho. Ela pode pensar, talvez, em lazer, e pensar que Jesus poderia ter momentos de lazer, ela pode pensar, mas tudo isso tem limite. Ela pode pensar em Jesus, será que Jesus trabalharia? Eu trabalho aqui, olha, eu trabalho, será que eu consigo pensar nisso dentro? Bom, Jesus trabalhou, Jesus foi carpinteiro, foi um bom período da sua vida. Então, você pode pensar em Jesus fazendo esse trabalho legitimamente, com ética. Pense, e assim vai para diversas áreas da sua vida. Eu posso pensar em Jesus castigando alguém. Bom, eventualmente pode pensar que Jesus se indignou com outras pessoas que vendiam o templo. Eu estou com pena de uma pessoa, posso pode pensar em Jesus. Então, se nós quisermos orientarmos a nossa vida pela palavra, costume pensar nas coisas que você faz, costume pensar se Jesus poderia estar fazendo aquilo. Ele poderia estar fazendo aquilo ou não poderia estar fazendo. Não é que ele faria, mas ele poderia estar fazendo ou não poderia. Se ele não poderia, se você não consegue imaginar, é muito provavelmente talvez é uma coisa que talvez você tenha que evitar. Você não pode fazê-la em nome de Jesus e não pode fazê-la para a glória de Deus. Agora, há um outro aspecto aqui a ser ressaltado no início, eu vou concluindo a nossa mensagem. O aspecto de que tudo que nós fizemos de palavra e ação nós devemos fazer em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai, é pensar em fazer as coisas para a glória de Deus. E isso envolve todos os nossos afazeres diários, nossas vocações. Você precisa pensar no trabalho, mas o trabalho, as coisas sociais, e até mesmo o lazer que nós fazemos. Pense nisso para a glória de Deus. E faça, portanto, quando a gente pensa em fazer para a glória de Deus, a gente pensa numa coisa: fazer bem feito, fazer com maestria. Não faça o seu trabalho relaxadamente. Não cuide dos seus filhos relaxadamente. Não cuide da sua esposa relaxadamente, do seu marido relaxadamente. Não faça as coisas de qualquer jeito. Pense que aquilo que glorifica a Deus é aquilo que é feito bem feito. Deus criou um mundo perfeito. Deus criou um mundo bom. Deus criou um mundo com maestria. Deus não criou as coisas de qualquer jeito. Criar ali, se virem. Não. Deus fez tudo bom e nós somos representantes de Deus nesse mundo. E, portanto, nós somos chamados, no ano que se inicia, a fazer tudo aquilo que nós fizemos. E tudo que nós fazemos no nosso cotidiano não é pouco espiritual, mas são vocações que Deus deu para que nós façamos. E ao fazê-las, seja exercendo maternidade, paternidade, o companheirismo, o trabalho, cuidado, essas vocações têm que ser exercidas da melhor maneira possível, conforme as nossas possibilidades. Faça tudo para a glória de Deus, ou seja, faça tudo bem feito. Faça tudo com maestria. Dê o seu melhor, não apenas naquilo que você faz aqui na igreja, mas também naquilo que você faz lá fora, no seu dia a dia. O nosso chamado é fazer as coisas bem feitas, porque dessa maneira, meus irmãos, o nome de Deus é glorificado. E assim, o meu desejo para todos vocês, individualmente, e também para a congregação de Jardim Botânico, como corpo de Cristo, como povo de Deus, é que no ano de 2025 tenhamos mais e mais a consciência do nosso chamado, a consciência de quem nós somos, eleitos, amados, santos, escolhidos por Deus, filhos de Deus, e que, portanto, também tudo aquilo que acompanha aquilo que nós somos se torne mais e mais realidade em nossas vidas ao longo desse ano. As virtudes, o amor, o perdão, a paciência, a gratidão, o desejo, a adoração a Deus, a intimidade com a palavra de Deus, o desejo de agradar a Deus em todas as coisas, o desejo de a consciência de saber que estamos fazendo as coisas diante de Deus e para a glória de Deus, o compromisso de vivermos as nossas vidas para Deus. Que essa possa ser a característica da nossa congregação e que assim o mundo possa ver
a glória de Deus refletida na comunidade do Jardim Botânico no ano de 2025. Vamos colocar em pé e vamos orar. Deus eterno, Deus amoroso e Pai bondoso, nesta manhã chegamos a Ti com o coração grato. Nossa caminhada ao longo do ano de 2024, a Tua bondade, a Tua graça que nos acompanhou, o Teu povo, Senhor, que ouviu a Tua palavra e foi escolhido e foi edificado ao longo desse ano, aqui nessa comunidade. Senhor, Tu és o Deus soberano de todas as coisas. E que no ano que se inicia, portanto, que possamos se desenvolver mais e mais, Senhor, tudo aquilo que falamos aqui nesta pregação, todas as virtudes, Senhor, que espelham a Tua glória, que desenvolvamos a consciência de quem nós somos, de nossa identidade, da nossa missão, do fato de que somos amados por Ti. Que a partir disso, Senhor, as virtudes se multipliquem em nossa vida, o fruto do Espírito esteja presente na vida de cada irmão ao longo do ano. E também, Senhor, tenhamos a disposição de perdoar, a disposição de fornecermos mais com nossos irmãos, de abrirmos mão de nossos direitos para a glória do Teu nome. Que possamos, Senhor, ter gratidão, que a gratidão e a adoração característica da nossa vida, que a Tua palavra continue, que desenvolvamos mais ainda um amor pela Tua palavra, Senhor, uma paixão pela Tua palavra, que a Tua palavra nos oriente em nossas escolhas, em nossas condutas, em nossas atitudes. Que possamos, Senhor, portanto, fazer tudo, absolutamente tudo, para a glória do Teu nome nesse ano que se inicia. É em nome de Teu Filho Jesus, Senhor. E não faremos nada disso se não formos capacitados pelo Teu Espírito Santo. Portanto, Senhor, derrama abundantemente pelo Espírito Santo sobre todas as vidas que estão aqui essa manhã, Senhor, para estarem fortalecidos para cumprir essa missão e esse propósito. É em nome de Teu Filho Jesus que nós oramos. Amém.